Olá pessoal, no vídeo de hoje nós veremos como fazer aqui um efeito interessante para gerar uma Bitcoin, uma moedinha digital, que vocês podem usar para alguma finalidade aí no projeto de vocês. Eu vou usar a versão 3.1.2 e para começar o nosso tutorial eu vou olhar a vista aqui por cima. Vamos adicionar, nesse caso aqui, um objeto texto. Tem um texto, eu vou aproximar com o scroll e eu vou entrar no modo de edição para editá-lo. Vou usar a borrachinha do teclado, que é o backspace, e vou digitar aqui o símbolo do cifrão. Como ele é um objeto texto, vocês podem ver que ele é uma curva, porém aqui ele tem o símbolo de um caractere. Então em Object Data, nós vamos vir na guia chamada parágrafo, em alinhamento, em horizontal e vertical, vamos deixá-los como center. E a gente centraliza o caractere aqui na nossa cena. Agora eu quero usar uma fonte diferente. Então vocês podem abrir aqui a guia de fontes. Na opção regular, vocês clicam na pastinha, procuram no diretório aí do sistema de vocês, eu estou usando o Windows, tá pessoal? A pasta de fontes. Vou usar essa aqui, Berlin Sans FB Bold. Vou usar o Open Fonte, ele traz a fonte, essa fonte que eu vou usar para o efeito. Agora eu preciso sair do modo Edit e voltar para Object Mode. Notem que ele é uma curva e um texto, então eu vou convertê-lo para a malha. Uma das opções que eu tenho é usar o botão direito, vir aqui em Convert To e usar Mesh. Ele deixa de ser a curva e passa a ser um objeto de malha. Então se eu entrar com esse objeto lá no modo chamado Edit Mode, vocês vão perceber que o objeto está sendo formado aí por uma diversidade de arestas e vértices. E tem várias faces subdivididas pelas arestas. Então para poder limpar um pouco essa malha, eu vou selecioná-la e vou vir aqui em cima na opção Mesh, que é a malha, em Cleanup, que é a limpeza, eu vou usar o recurso Limited Dissolve. E ele consegue limpar grande parte daquelas arestas e deixa uma face apenas junto ao objeto. Já tenho aqui o objeto que eu quero. Eu vou dar aqui apenas um giro orbital. Vou usar a mãozinha aqui para arrastar a área. E eu preciso dar para esse objeto um aspecto tridimensional. Então eu vou usar aqui a ferramenta Add Extrude, Z, e vou puxar o objeto para cima. Vou selecionar todo ele e vou usar aqui o recurso Ctrl B e vou usar o scroll para cima para dar uma suavização nas bordas. Já tenho o objeto, que será aí o nosso cifrão na moeda. Eu vou fazer uma cópia dele, então eu vou usar o Shift D, está aqui a cópia, eu vou dar o ESC para ela voltar à posição do original, ESC, porém eu vou rotacionar esse objeto em 180 graus por essa linha aqui, que é o eixo Y, que é a linha verde. Então vou usar aqui RY180 e vou dar o Enter. Isso vai ser interessante porque a gente vai ver os dois lados da moeda de forma idêntica. Para criar o corpo da moeda, nós vamos usar, nesse caso, pessoal, uma mesh do tipo Cylinder. Está muito grande, vamos usar o scroll para afastar. Aqui nas propriedades pode estar fechada, vocês abrem, tá? Vão dar um número de vértices aqui, vou colocar em 128 para fazer com que essas bordas laterais fiquem mais suaves, tá? Agora a profundidade eu vou diminuir, vou encostar o cursor na caixa de valores, pressionar o botão esquerdo e arrastar para a esquerda. Vamos olhar para cima, né? Está muito grande em relação ao cifrão. Eu vou vir aqui na caixa de Radius, que é o raio, pressionar o botão esquerdo, arrastar para a esquerda para diminuir um pouquinho a proporção do mesmo. Então está aqui o tamanho que eu quero da nossa moeda. Então vamos selecionar todos os objetos e vamos usar aqui Ctrl J. Ele recebe o nome do último objeto selecionado, que foi o texto original. Vamos dar o nome aqui agora de moeda. Agora vamos precisar fazer os detalhes do nosso Bitcoin. Então nós vamos entrar aqui no Edit Mode, vamos clicar fora e a gente pode, nesse caso, selecionar a opção de faces em cima. Com o clique esquerdo do mouse selecionamos essa face em cima e com o Shift pressionado selecionamos a face embaixo. Vamos usar nesse recurso aqui a tecla I de Inset Faces. Vamos embutir uma face internamente. Clicamos o botão esquerdo do mouse para fixar. Usamos a tecla I, que é o atalho novamente do Inset Face. Vamos trazê-lo até aqui. Nós vamos selecionar
Vamos clicar fora primeiro e clicamos com o Alt pressionado e o clique nas faces, ele seleciona esse loop. Embaixo vamos fazer a mesma coisa no mesmo loop. Vamos usar aqui o atalho Alt E, nós abrimos o menu Extrude e vamos usar o Extrude Faces Along Normals, clicando com o botão esquerdo. Vamos empurrar para cima um pouquinho o mouse para dar esse efeito. Vamos então selecionar agora a face do meio. Vamos dar o giro e com Shift pressionado a face de baixo. Vamos usar nela aqui o Alt E, Extrude Face Along Normals, vamos empurrar um pouquinho para baixo e temos aqui, selecionando a nossa moeda, a condição de aplicar no objeto um modificador que vai ser o modificador Bevel. Vamos usar uma espessura aqui maior, em 12, vamos aplicar. Está aqui a nossa moedinha já pronta para alguma finalidade de uso. Então, para botar um material aqui diferente, eu vou usar aqui em cima a vista material preview. Posso definir um material para ele. Por exemplo, aqui eu posso usar um material surface do tipo gloss. Vou deixar o roughness totalmente em 0 e vou usar aqui uma cor chegada ao laranja. Posso aumentar um pouquinho para não ficar tanto. E tenho a minha moedinha dourada aqui, ó, com o símbolo que eu desejo aqui junto ao objeto. Então, se eu quiser dar um colorido para essa face superior, eu posso vir aqui em cima, clicar fora, selecionar apenas a face que está em cima. E como eu já tenho um material que eu dei, eu vou criar um novo material aqui no modo de edição, clicando em New. Posso usar o material branco. E posso colocar o roughness totalmente. E para aplicar esse material aqui, no modo edição, eu tenho que clicar ó, em Assign. Ele dá esse colorido branco aqui para o cifrão em cima. Se eu quiser na face de baixo, eu seleciono ela apenas. Como eu já tenho o material, é só selecionar aqui ó, e clicar em Assign para ele aceitar em cima e embaixo. Então, se eu quiser expandir esse colorido para essas laterais aqui, eu seleciono a face de cima. E com Shift eu seleciono, veja que eu selecionei a lateral. E aqui com o material branco selecionado, eu clico Assign. Posso fazer o mesmo embaixo, seleciono a face principal. Com Shift e o Alt pressionado, eu seleciono esse loop de faces que estão nas laterais. Para aplicar o material branco, eu escolho o material e Assign. Agora, se vocês voltarem para Object Mode, vocês têm aí uma moedinha, ó, com o cifrão em branco e toda a sua lateral dourada. Se vocês quiserem utilizar uma cor também prateada em um determinado ponto, por exemplo, nessa borda que é o alto relevo, vocês podem entrar no modo Edit Mode, selecionar o loop de arestas que está em cima, o loop de arestas que está embaixo com Shift e o Alt pressionado, e podem dar para ele um outro material. No caso do prateado, vocês vão ter que deixar na cor branca, vão ter que dar um Metallic para ele de 1 e vão dar um Roughness com um fator 0. E para aplicar, vocês voltam aqui em cima e clicam Assign. Ele aplica o material. Então agora vocês vão ver que eu tenho um Bitcoin aqui ó, com um efeito bem interessante para usar em algum recurso aí no meu projeto. Agora, algo legal que a gente pode fazer com esse objeto, por exemplo, é aplicar nele um Read Body. Então eu vou vir aqui nos recursos físicos, um Read Body do tipo ativo. Vou deixar a massa em 1 kg e o shape eu vou deixar em Convex Hull. Porém aqui em Surface Response eu vou deixar o Friction em 1 e o Bounciness em torno de 0,619. Sensibilidade eu vou abrir, marcar o Collision Margin, vou deixar em 0. Vou trazer esse objeto para cima, pessoal. Ó. Vou deixá-lo aqui nessa posição, vou dar uma rotação nele em X, RX. Vou fazer uma duplicata, Shift D. Trazer essa mais para cima, vou dar um RZ. Vou fazer outra duplicata, Shift D. Trazê-lo mais para cima
e vou dar um RY e um RZ. Vamos agora adicionar uma superfície plane S. Podemos dar para ele aqui um material diferente. Vamos usar uma coloração aqui com um tom escuro. Eu vou aproveitar e venho aqui na Outline para ativar a lâmpada que eu havia ocultado e vou aplicar nesse plano um Read Body. Então vou vir aqui na física, usar o Read Body. O tipo aqui eu vou mudá-lo para passivo, pois ele vai ser um obstáculo. Na opção de Collisions, eu vou alterar o Shape para o modo Mesh. Em Surface Response, eu vou deixar o Friction com 1, o Bounciness em torno de 0.619 e a margem aqui vou deixar em 0. Vocês vão ver algo parecido com isso. Quando eu der o Play, as moedas caem e atritam contra a superfície. Agora, para eu pegar a vista de câmera, eu clico na câmera, posso travar a câmera e posicionar a câmera na melhor forma possível, enquadrando a cena com ela travada. Vou só usar aqui o recurso Show Overlays, vou desabilitar os transformadores e, usando aqui a vista pelo modo renderizado, como eu não tenho uma imagem trabalhando no plano de fundo, eu preciso usar no modo renderizado, nessa propriedade aqui que é o World Property, o recurso de Environment Texture, que é a textura de ambiente. Ele vai pedir uma imagem HDRI, que vocês podem baixar aí na internet. É uma imagem que permite uma resolução boa e a gente pode selecionar o tipo de imagem aqui para poder dar uma ênfase à nossa cena. Vou selecionar essa daqui que eu acho legal. Vou dar Open Image. Veja que agora, quando eu der o Player, a luminosidade daquela imagem interfere aí, ó, no efeito junto aos nossos bitcoins. Tem as nossas moedas caindo com a dinâmica aí a partir do Read Body. Aí vocês podem usar a criatividade para implementar os recursos que aqui foram explicados. Bom proveito e até um próximo tutorial. Grande abraço!